alongado, pernas bem compridas, tá? E braços também bem compridos, tá? Isso pode ser tanto desde o útero até a primeira semana. até a primeira semana. Isso significa que ele sofreu vários traumas ainda durante a gestação e na primeira semana. Ai, Ana, então a mãe dele foi perversa? Não, não tem nada disso. Nós não estamos aqui julgando pai e mãe. Nós estamos vendo o que acontece com o nosso corpo que traz para a gente esse traço de caráter. Só que aí, de contrapartida, ele tem qual a dor que é imensa dentro dele? A rejeição. Porque quando ele batia na parede intrauterina, de alguma forma ele se sentia mais apertadinho. Então, como ele se sentia meio apertadinho, ele começou a ter incômodo quando aperta. Então, essa pessoa aqui, ó, ela não vai gostar de abraço. Então, quando você começa a conhecer essas pessoas, você não vai forçar numa pessoa que é esquizoide um abraço, porque ela não gosta de fazer isso. Então, às vezes, você vê lá uma criança, você já viu que o traço dela é esquizoide, e aí o pai e a mãe ficam falando assim, abraça a tia, abraça a tia. Ele não gosta de abraço, isso já traumatiza a criança, porque é dele não gostar de abraçar, não gosta de toque. Ele não gosta de toque, ele não gosta de ser apertado. Ele vai gostar, mas não tanto quanto o oral, por exemplo, né? O oral ele vai gostar de ser apertado, de passar a mão, é diferente, o esquizoide não, mas elas são altamente criativas. Só que, se você não elogiar a criatividade dela, o que ela faz? Ela também se isola. Ela se isola, ela vai se distanciando cada vez mais. Então, quando você tem um esquizoide no seu local de trabalho, ele vai trazer muitas ideias para você. E aí você tem que pegar e lembrar de falar para ele assim, nossa, parabéns, adorei essa ideia, vamos usar. Por quê? Porque quando você fala para ele assim, adorei a sua ideia, eu gosto da forma que você pensa, porque ele pensa fora da caixinha. O esquizoide, ele sempre vai pensar fora da caixa. E aí, se ele tem um chefe que poda essa criatividade dele e fala assim, ó, não, isso daí não vai dar certo, não funciona, você poda toda a criatividade, todo o potencial que esse esquizoide traz para a sua equipe. Então, quando você percebe que você tem lá na sua equipe um esquizoide, uma pessoa que é altamente, às vezes até a cabeça um pouco maior, tá, do que o corpo, tem gente que é bem visível isso, deve ter aquele corpinho franzino e a cabeça parecer maior. Às vezes a testa aqui, ó. E aí, quando você respeita esse lado dela, porque ela tem um monte de coisas boas, então, assim, ela não gosta, isso deixa ela desconfortável, então tá tudo bem, é respeitar o jeito dela, mas a gente só consegue respeitar quando a gente conhece e quando a gente também trata as nossas dores. Aí a gente fica muito mais compreensivo com a dificuldade do outro em fazer isso. Agora, se a gente não trata as nossas dores, sabe o que a gente vai fazer com ela? A gente vai falar assim, nossa, mas ela é esquisita, né? Não pode chegar muito perto dela nos nossos toques, mas é esquisito, né? Ai, olha, ela vem com umas ideias estranhas. Nossa, ela pensa umas coisas assim que deixa a gente meio assim. Mas por quê? Porque você não trabalhou a sua dor, você não olhou para você mesmo. Quando você olha para você mesmo, você potencializa do outro a sua. Porque você une a potencialidade que você tem com a potencialidade do outro. O esquizoide, ele não faz as coisas sozinho. Porque ele tem muita criatividade. O negócio dele é pensar, o negócio dele é ter ideias, o negócio dele é solucionar problemas. E aí ele vai delegar para as outras pessoas irem lá e resolver. Então, quando você entende isso, você vai deixar essa pessoa onde? Onde vai ser o melhor lugar para ele na empresa? Um lugar que ele não tem muito contato com pessoas. Esse é o melhor lugar para o esquizoide. Que ele não precisa ficar fazendo social, que ele não precisa ficar falando, ai, não sei o que tem, isso tal, isso aquilo. Ele odeia fazer isso, gente. Então, deixa ele no lugar que ele funciona bem, porque aí ele vai trazer muito mais produtividade
para a função dele. Certo? E a dor dele é a rejeição. Se é a rejeição, ele vai ter dificuldade para chegar num lugar que tem muita gente. Ele vai ter dificuldade de entrar num lugar que ele não tem muita amizade e se fazer presente. Imagina, ele chega pertinho assim, ó. Quando ele chega perto de você, você fala assim, nossa, você está aqui, eu nem vi você entrar. Você leva até um susto. Porque ele entra quietinho. Por quê? Porque ele aprendeu que o jeito dele funcionar é ele sendo menos presente possível. Então, ele se esconde, né? Ele se esconde atrás dos papéis, ele se esconde atrás da mesa, e ele precisa ter algo entre ele e a outra pessoa. Ele precisa ter um óculos, né, para fazer uma barreira. Eu não sou totalmente esquizoide, mas eu tenho muito esquizoide. Ainda bem, porque é isso que me faz ser criativa, que me faz ficar parada na frente do computador muito tempo, para preparar slides e tudo mais. Eu preciso usar esse lado meu para isso. E aí eu vou precisar de barreiras, né? Então, cadeiras é uma barreira. Mesa é uma barreira. Eu sento aqui, o outro senta do outro lado. É uma maneira de deixar uma certa distância, tá? É uma maneira de funcionar melhor. O esquizoide, ele tem muito disso. Ele gosta do mundo dele, porque ali ele se sente criativo. Por quê? Porque ele fica aqui, ó. A energia dele é toda ascendente, é toda para cima. Vem tudo para a cabeça. Então, ele não precisa de muita comida, ele não precisa comer muito, porque ele não gosta de exercício físico. Ele mandar ele para uma academia, fazer uma caminhada, você está mandando o esquizoide tomar naquele lugar. Você está ofendendo ele. Ele acha que quanto menos ele exercer, melhor. Ele só precisa de cabeça, o resto do corpo ele não precisa. Então, ele tem dificuldade de entrar em contato com os sentimentos. Ele usa mais o cérebro, esquerda ou direita? Ele vai usar muito mais o lado esquerdo do cérebro. Tá? E ele já pensa assim, se eu não tivesse corpo, não tinha problema nenhum, porque eu tenho uma cabeça. Minha cabeça é tudo. É assim que ele pensa. Então, lembra agora aí de um outro esquizoide famoso, dono da Microsoft. Viu? Bill Gates é altamente esquizoide. Ele é o gênio. Tá? Ele é o gênio. O Steve era inteligente. Verdade. Era aquele que sabia utilizar as ideias dos outros e juntar todo mundo numa sala e todo mundo trabalhar junto. Ele tinha uma alta potencialidade psicopática. O Bill Gates, ele é o gênio, ele é o criador, ele é aquele que inventa, é aquele que cria. Ele é o esquizoidão.